Glória a Deus, meus amados, louvado seja o nome do nosso maravilhoso Jesus por estarmos reunidos mais uma vez. Vamos para a segunda mensagem da série Revelações do Fim, a mensagem do Apocalipse. Como nós dissemos no nosso primeiro encontro, nós não vamos nos aprofundar em teologia, porque sem se aprofundar o tempo já voa. Se aprofundar, nós vamos brigar, porque existem mentes que pensam diferente. Mas a teologia está aí para isso, é para o povo se matar. Nós não, nós queremos ficar só com a palavra de Deus, sem frescura, em nome de Jesus. Nossa, eu pensei que fosse uma barata, né? Desculpa, irmão, eu levei um susto aqui, e vai direto na minha esposa, daí não dá, né, irmão? Daí eu tinha que descer e matá-la. O rei está voltando, foi a primeira mensagem nossa, né? A promessa da volta é certa. Jesus disse: quando eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Não importa se é num novo céu ou se é numa nova terra, o importante é estar com o Senhor. O rei está voltando, todo olho verá. A gente colocou aqui na segunda etapa, mas os irmãos se lembram. A primeira etapa, ele vem de forma invisível. De repente um povo desaparece e encontra com o Senhor nos ares. E a segunda etapa da sua vida, vai haver um movimento no céu, vai haver umas tribulações gigantescas aqui na terra. E no final da tribulação dos 7 anos, ele desce e a gente desce com ele, ele faz um estrago geral. Quando o pessoal achar que vão pensar em ganhar alguma coisa, ele simplesmente sopra. Não, tudo tranquilo. Para mim está de boa. Parabéns. Vamos lá. Eu estava nos 7 anos. No sopro. Ele voltará nessa segunda vinda, porque assim como um relâmpago que risca o céu do nascente ao poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Esse texto diz mais assim da rapidez do que vai ser acontecido. Mas, como a gente entende, a primeira etapa nós vamos ser simplesmente arrebatados. Nós vamos ser tirados dessa terra, e na segunda etapa ele vem num cavalo branco e a gente vem atrás e ele trancavia a besta e o falso profeta nos quintos dos infernos. Eles inaugurarão o inferno, depois quem morreu sem Cristo, e nós inauguramos com ele o milênio. O rei está voltando. Como estamos esperando? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois, não sabeis nem o dia nem a hora. A Bíblia diz: vigiai e orai. João diz também: todo aquele que nele tem essa experiência, purifique-se, santifique-se a si mesmo, assim como ele é puro, assim como ele é santo. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos orar e nós precisamos buscar a santidade, porque ele voltará e vai buscar um pessoal que tenha essas características aqui. Nós precisamos estar preparados em nome de Jesus. Não é fácil. A gente está vivendo dias terríveis. O IA está cada vez pior, né? Porque está começando a ficar difícil identificar o que é verdade e o que é imaginário. Está difícil. Sem falar da desgraça de pastores se corrompendo, pastores cantando músicas infernais, e daí inventam uma conversa satânica para tentar enganar os escolhidos, mas ele não vai conseguir. Hoje mesmo eu vi um pastor dizendo: eu sou preto, sou pastor, sou crente, mas eu estou aqui apoiando um movimento, uma cerimônia de candomblé e tal, e diz que a gente tem que ser. Não, o Senhor não divide a glória dele com ninguém, cada um no seu quadrado. Quem quer ser crente, seja crente. Quem quer ser macumbeiro, seja macumbeiro. Quem quer ser católico, seja católico. Quem quer ser espírito, seja espírito. A gente não tem que ficar comungando isso, porque uma das artimanhas da besta e do falso profeta é o ecumenismo. Não cai nessa não, tá? Achando que você é crente liberal, que você vai, e isso aí é coisa do Satanás. Nós precisamos, como um povo que espera a volta de Jesus, a gente precisa ficar atento. A palavra de Deus não muda e não tem variação, como aquela música que vocês estão ouvindo por aí, que um diz sim, outro diz não. As coisas de Deus não
mais dúvida, é se ensina ou não, o resto é procedência maligna. Então, a segunda mensagem da série Revelações do Fim, mensagem do Apocalipse, a igreja triunfante em meio à perseguição, é a nossa segunda mensagem. O texto está lá em Apocalipse 2:10. Os cristãos de Esmirna enfrentavam torturas psicológicas, porque eles eram marginalizados. A cidade de Esmirna era uma cidade rica, uma cidade de comércio, só que ali tinha uma certa obrigação, que era necessário que todos adorassem o imperador romano da época. E como diz o texto, quando você lê em casa, dos judeus lá que são filhos de Satanás, judeus que não acreditavam em Cristo, que não apoiavam de maneira nenhuma essa igreja, eles perseguiam o povo de Deus. Desde o começo existe perseguição. Então assim, a cidade era rica, mas se você se convertesse, você ia ter alguns problemas. E dentre eles, a tortura psicológica de serem marginalizados, a tortura física por meio da prisão e de martírio, e até mesmo a sensação de isolamento, pois muitos eram expulsos das suas famílias e da própria comunidade. Tinha que sair da cidade se convertesse a Cristo Jesus. Tinha que sair, pois ali havia necessidade de cultuar o imperador. Se não cultuasse o imperador, ia ter problema, e aqui eu coloquei isso, mas havia possibilidade até da perseguição chegar até a morte. Mas a igreja de Esmirna é a melhor igreja das 7 igrejas, porque mesmo diante da perseguição, eles se mantiveram fiéis, íntegros, honestos ao Senhor. Apocalipse 2:10. Então assim, nós precisamos, as 7 igrejas, meus amados, elas correspondem a tudo que se acontece hoje. A gente não está localizado dentro de uma das características das 7. Não, as 7 têm características que todas as igrejas hoje em dia, ou desde lá até aqui, têm as suas peculiaridades, têm os seus problemas, mas têm a sua fidelidade. No nosso caso, eu assemelho a igreja de Esmirna como se a gente estivesse lá, seria a igreja Vida Plena na cidade de Esmirna, porque nós somos fiéis e vamos permanecer fiéis, mesmo com todas as ciladas, as setas que o inimigo tem lançado para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria. Nós permanecemos fiéis. E a prova disso é você estar aqui. Isso é prova de fidelidade. É aos trancos e barrancos, é com perseguição, é com luta, mas você está aqui. Tem gente que está sem luta e prefere ficar em casa. Tem gente que prefere discutir a Bíblia sem conhecimento e não vem no CTV, não vai na célula, não vem nas celebrações, porque já sabe demais. Mas nós entendemos que a palavra de Deus é algo assim infinito. Por mais que você sabe, você não sabe nem 1/3 dos mistérios que Deus tem para te revelar dentro da sua palavra. Apocalipse 2:10 é o Senhor, através de João, o amado, dizendo para a igreja através de revelação: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Lamentável. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Texto maravilhoso, irmão. Deixa muito claro como é a igreja. Olha, a gente precisa não ter medo. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos sofrer. E você deve ter sofrido hoje ou essa semana, ou tem sofrido há muito tempo. Mas ele diz: não tenha medo. E ainda pior, o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão.
aprovados. Deus converte a desgraça em graça, para serem provados. Então, seja qual for a minha ou a sua tribulação, não se pode desistir, não se pode desanimar, porque você precisa ser aprovado. Se você é aprovado, você precisa ser aprovado. E a perseguição vai demorar um determinado tempo. Vamos esmiuçar esse versículo? Deixa eu ler. Não tenha medo, um chamado à coragem espiritual, mesmo diante da prisão e perseguição. Não tenha medo, coragem, o Senhor é contigo. O Senhor diz isso, eu só estou repetindo, porque eu creio, eu confio. Você precisa manter a sua fidelidade, a sua integridade, a sua permanência, porque Ele diz: coragem, eu sou contigo. Tenha coragem, tenha coragem. Se você aplicar a palavra, se você se posicionar em cima da palavra, que é espiritual, o físico você vai tirar de letra. Em algumas situações e perseguições e tentações você vai rir. Você vai rir porque vai, não, diabo, essa aí, ó, passa, porque eu já passei desse estágio. Isso aí é com a galerinha do primeiro ano, né? Isso aí é primário. Não vem com essa não, vai atrás de outra, porque eu estou em outro nível. O diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão. A posição indica que a oposição contra os cristãos tinha uma dimensão espiritual, que era muito além da política e da social. Por quê? Lembra? A igreja de Esmirna era uma igreja dentro de uma cidade rica, que tinha os seus magistrados, que todos, para ser magistrado, para ser autoridade na cidade, para ser político na cidade, precisava adorar o imperador. Isso quer dizer, não era crente, porque o crente adora Jesus, e Jesus não divide a sua glória com ninguém, e nem o social, porque pessoas eram colocadas, eram expurgadas da família e da própria sociedade, porque confessavam a Cristo e não o imperador. Então, assim, além disso, você tinha aquela pressão psicológica. Fisicamente você poderia passar necessidades, teria que sair da cidade, era expulso da família. Pensa como fica a cabeça de uma pessoa assim: eu aceito Jesus achando que o negócio vai ficar bom, e o negócio fica ruim, fica muito ruim. É que Deus trabalha de um jeito diferente. Não tente entender Deus. Os teólogos tentam entender Deus, é por isso que tem briga desde o começo. Porque um é de um jeito, outro é de outro, um que é assim, outro diz que é absoluto naquilo, e não há absolutismo. Absoluto mesmo é a palavra de Deus. 10 dias de perseguição é um período limitado de sofrimento, é bem claro. Esse número é simbólico, 10 dias. Nós teremos tribulações, eles tiveram tribulações, mas o texto está querendo dizer, ó, tem começo e tem fim. Tribulação não é eterna. Deserto não é eterno, é lugar de passagem. A luta que você está passando, se você se mantiver fiel, e se manter fiel, irmão, não é só a palavra fiel, é orando, é jejuando, é matando a tua carne, é dizendo não, é se humilhando, e aí o Senhor vai te exaltar, e esses 10 dias passam voando. Claro que, como eu disse, é simbólico os 10 dias. O que está dizendo é que tem começo e tem fim, mas isso depende muito do seu posicionamento, tá? Você não vai ficar sentado, salvo e satisfeito, porque vai dar ruim para você. O Senhor nos chamou para trabalhar. Levanta e marcha. O Senhor é contigo, o Senhor vai falar com você quando você estiver de pé. O Senhor nos dá orientações para darmos fruto, até para manifestarmos dons. Para isso precisamos estar de pé em atividade constante, não sentado e satisfeito de maneira nenhuma. O Senhor diz hoje para você: vai passar essa luta, essa tribulação, essa tempestade, mas da parte do Senhor já está confirmado. A sua parte é permanecer firme e fiel na presença do Senhor. Seja fiel até quando? Até a morte. Até a morte significa fidelidade plena, completa, mesmo diante de sofrimento ou até mesmo do martírio, da morte. Filipenses 1:21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a mentalidade
de um cristão fiel, de um cristão triunfante, mesmo em meio às perseguições. Estar vivo, mesmo com perseguição, é Cristo. Se por acaso vir a morte, o martírio, é lucro. Eu vou mais cedo e vocês ficam aqui, um abraço. Porque lá não haverá ranger de dentes, não haverá dor, não haverá sofrimento, nem lágrimas, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Por fim, a coroa da vida, recompensa eterna, símbolo da vitória final sobre o mal e o prazer de viver a vida eterna, que não dá para explicar isso para vocês. É só quando a gente chega lá. E para chegar lá, nós precisamos ser crentes triunfantes, e os crentes triunfantes torna a igreja triunfante. E é esse o objetivo da Igreja Vida Plena aqui nessa terra. Ela foi construída, ela foi preparada, e você faz parte disso, para ser um cristão triunfante, que vive dentro de uma igreja triunfante, tudo para a glória do nosso maravilhoso Jesus. Nos dias de João, os cristãos sofriam terríveis perseguições. Hoje, a perseguição é real em muitos lugares, e ela se manifesta através de ideologias, desprezo, opressão moral e até prisões, em alguns países até a morte. Mas Jesus nos anima dizendo: não tenha medo, permaneçam fiéis. Palavra do Senhor. Graças a Deus que o Senhor tem uma misericórdia tremenda com relação à minha e à sua vida. Você precisa persistir, insistir, você precisa triunfar. Ele já deu, ele já assinou a tua vitória. Você precisa se manter firme, fiel e perseverante na presença do Senhor. A igreja que sofre com Cristo, reina com Cristo. Nós não fomos chamados para sombra e água fresca. Nós fomos chamados para guerra. E cada dia tem uma batalha. Cada dia, cada um de nós tem a sua batalha. E glória a Deus que você está aqui. É sinal de que você venceu em Cristo a batalha de hoje. Você matou o leão de hoje. Até o momento que você fechar os olhos para dormir, de repente tem algum leão vivo aí ainda, que você precisa ainda cortar o pescoço do bicho e não dá mole. Corta o pescoço e no final da noite você chacoalha ele pela juba e fala: eu venci em nome do Senhor. Não, depois de matar um leão, não vai dormir triste não, pelo amor de Deus. Filipenses mais uma vez, 1:29. Porque a vocês foi dado, olha só, o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Cristo. Pensa, irmão, só crente para entrar numa canoa furada dessa. Eu preciso crer, eu preciso permanecer, eu preciso buscar a santidade. E qual é o resultado? Com muito sofrimento. Daí que vem lá no fim a vitória. E olha que a tua vitória ainda não chegou. Para alguns de nós não chegou. Mas o segredo é esse. Vocês foi dado o privilégio de sofrer. Então não vem com aquela coisa: a minha cruz está tão pesada. Para essa conversa em nome de Jesus, porque a tua cruz é suportável para você. Deus não é injusto para te dar uma cruz mais pesada do que você possa suportar. Então, irmão, como diria aquela maluca, engole o choro. E como diria a minha pessoa, dá glória a Deus. Não tem jeito, não tem jeito. Mateus 5:11 e 12. A igreja triunfante. Bem-aventurados. Olha, ali nós éramos privilegiados porque nós cremos e ainda o privilégio de sofrer por Cristo. Agora nós somos 1000 vezes felizes. Serão vocês quando
por minha causa, a causa de Jesus, os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Você vê, não tem melzinho na chupeta para ninguém não. Esses crentes Nutella que tem por aí, esses pastor maluco aí que está abraçando o Satanás e querendo enganar a gente, não tem conversa com isso não. O Senhor virá e vai buscar uma igreja transformada, uma igreja que não ficou assim na lancha, que não ficou lá no hotel 5 estrelas. Irmão, é luta, é luta, é luta o tempo todo. Que o diga os pais, que o diga os filhos, que o diga os cônjuges, que o diga os líderes, que o diga os pastores. Não é fácil, meus irmãos, mas a vitória é nossa. Alegre-se e regozijem-se, porque a recompensa de vocês, nossa, está preparada no céu. Aqui nós temos benefícios, mas a alegria e o regozijo pleno será no céu. A perseguição não é sinal de derrota, mas é a marca da autenticidade da igreja verdadeira, ou melhor, da igreja vida plena. Nós somos perseguidos, não é sinal de derrota. Se estamos sendo provados, é porque Deus quer nos dar algo mais, se formos aprovados. Ser provado, todos seremos. Agora, ser aprovado, você pode repetir algumas vezes. E não é culpa de Deus a sua repetência, a culpa é tua. Nós precisamos estudar mais, esmiuçarmos mais isso aqui, não só para ter entendimento, mas para praticarmos. Resultado, bons frutos. Aí prova que você é um cristão triunfante, está numa igreja onde você, com seu triunfo, vai beneficiá-la, e ela se tornará uma igreja triunfante. A igreja é mais poderosa quando está de joelhos, orando e sob pressão. Você já percebeu isso? A gente ora mais, a gente jejua mais, a gente faz campanha quando o bolso está cheio, a gente está na praia, a gente está surfando em Ubatuba, ou a gente faz 54 anos, é só festa o dia inteiro, é churrasco, é bolo, ixi, de tudo que é coisa boa. Estou falando do Guido, o meu coroinha. Daqui a pouco, irmão, se você comeu, você errou, porque nós vamos comer na casa dele. A Rose vai fazer aquela lentilha de terça, se sobrou, mete água, e nós vamos lá e vai orar e nós vamos sentir o sabor da carne. É brincadeira. Na verdade, a gente deveria dar uma festa para o Guidão. Um exemplo de que Deus é capaz, não só ele, né? Assim, a gente tem um monte, a gente descobriu de alguns irmãos aí que tiveram uma vida meio assim, tenebrosa. Eu achava que alguns não tem irmão assim, que tem cara de santo. Eu achei que nunca tivesse tido problema, mas eu descobri esse dia que os irmãos já foram dar uma virada também, né? Eu achava que a minha pata tinha virado lá no passado, mas não, eu sou, eu ia falar que eu sou frutinha perto dele, mas deve pegar mal. Então a igreja triunfante, ela brilha mais, ela mostra mais a fidelidade dela, sabe quando? É na luta. Porque na luta nós somos provados e aprovados, porque nós perseveramos em oração e acreditamos e geramos pela fé que o milagre vai acontecer, mesmo que esteja tudo escuro, você não está enxergando nada de bom, o Senhor garante que o resultado final é só glória, é só vitória, em nome de Jesus. Vamos lá, 3 pontinhos rapidinho, eu estou quase aprendendo. Não existe cristão triunfante sem perseguição e luta. A perseguição revela a fé genuína. A perseguição revela a fé genuína.
Na primeira mensagem da série nós falamos da igreja perseguida. O Senhor vai vir buscar uma igreja triunfante, perseguida, mas triunfante. E dentro desse triunfo, a perseguição mostra se a sua fé é genuína. Você conhece um crente que quando ele foi apertado, exprimido, ele desviou? Vou mudar de igreja. Aí ele muda de igreja, de repente ele muda para outra igreja. Quando você menos percebe, ele está lá pulando o carnaval. Ele está lá na folia do inferno, da carne, do mundo. E alguns se tornam até ateus. É incrível. Sem falar de outras loucuras que acontecem com os irmãos que, quando são provados para ver se tem uma fé em Cristo verdadeira, eles seriam chamados de cristãos triunfantes, eles andam para trás, eles se perdem, eles abraçam o inimigo e passam a voltar ao lixo, à fossa, ao esgoto. Mas nós somos uma igreja triunfante em nome de Jesus. A perseguição revela a fé genuína. 1 Pedro 4, 12 e 13. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte do sofrimento de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Lembra, Jesus voltará para buscar a sua igreja. A igreja é perseguida, mas nós somos triunfantes, e o resultado final é só glória, porque nós seremos transformados. Além de um nome que teremos, eu não imagino qual, você vai receber uma pedra branca com o seu nome escrito dela, mas a gente também vai ser conhecido como os glorificados. Nós seremos como Ele é. Por enquanto está difícil, mas se perseverarmos, persistirmos, triunfantemente chegaremos lá. Então não fique assim abismado com sofrimento, com luta. Todo crente de verdade passa por luta. Irmãos, é incrível. Se o negócio estiver muito tranquilo na tua vida, tem alguma coisa de errado aí. Porque o diabo, o trabalho dele é matar, roubar e destruir, é perturbar, é tentar, é perturbar o tempo todo. Se você está vivendo uma paz que já persiste há um bom tempo, começa a orar, porque tem alguma coisa de errado. Tem o inimigo que trabalha o tempo todo, não está te tentando, não está te provando. É arriscado você estar em cima do muro, ou você está do lado esquerdo. Isso tudo é bíblico, tá? Não estou misturando uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Tiago 1,12. Fé genuína, você vai ser provado. Não fica se pagando de coitadinho pelas dúvidas que você tem. Você está sendo provado. Para quê? Para ser aprovado. O Senhor quer te dar mais. O Senhor quer responder a tua oração. Tiago 1,12. Bem-aventurado, de novo, o homem que persevera na provação. Por quê? Depois de aprovado, o Senhor não quer nem pensar em reprova, apesar de que nós reprovamos, mas Ele não nos fez para reprovar. Quando reprovamos é que nós fazemos do nosso jeitinho, e daí a gente acaba reprovado. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama Cristo diz não para o pecado. Quem está enrolado no pecado, irmãos, desculpa, vai para o inferno por enquanto. Tem chance, está vivo, glória a Deus. A gente está aqui para amar, para abraçar, para cuidar, para orar, para fazer o que for possível fazer, para que você entenda que Ele prometeu a coroa da vida para os que o amam. E quem ama, obedece. Quem ama, busca a santidade. Sejam santos como Ele é santo.
Nós precisamos colocar isso como objetivo da nossa vida. Não é fácil, nós vamos tropeçar, nós vamos cair, mas a mão dele não está encolhida para que não possa ser estendida para te colocar de pé se você pedir socorro. Deus não é empregado de ninguém, não é servo de ninguém, não é segurança de ninguém. Agora, Ele pode ser tudo isso para aqueles que o amam. Fé genuína, fé genuína. Na perseguição, os verdadeiros adoradores se destacam. Quando alguém fica com inveja de você, quando alguém não te convida para o churrasco, quando alguém não deixa você ir na casa dele, porque de repente você vai vir com aquela conversa fiada de vamos fazer uma oração? Na hora que você vai embora, na hora que você está chegando, ou na hora que vai comer. Não, antes de comer, tem sempre o guloso, né? Já vai comendo, tem fazer uma oração, daí tira da boca, ou segura e fica por ali. Os verdadeiros adoradores, os que amam a Deus, os que obedecem a Deus, eles vão brilhar mais, sabe quando? Na perseguição. É quando as pessoas te isolarem, quando as pessoas do nada te isolam, você não fez nada, e as pessoas te isolam, mas na verdade você fez. Você busca a santidade, a fidelidade, a integridade, e vive uma vida simples, mas triunfante, porque a nossa coroa está lá, não é aqui. E nem aqui é o lugar do nosso descanso. Aqui nós damos frutos, trabalhamos incansavelmente, porque a glória que há de vir, não tem preço, é algo tremendo e maravilhoso. Não são os milagres dentro da fé genuína, não são os milagres que provam a autenticidade de uma igreja triunfante. O que prova que uma igreja é triunfante é a fidelidade em meio à prova e à perseguição. Sabe o que prova que você é triunfante? É que na luta você está aqui, na noite da conquista. Você está nas células. Você está no encontro de fé. Você está nos ensaios. Você está no Connect. Você está no acampamento. Você está no CTV. Você está no culto à noite. E está quase pedindo para o pastor criar mais um culto. Claro, desculpa, ninguém pediu isso até hoje aqui, né? Ninguém pediu isso. Não precisa pedir, porque a gente quer deixar pelo menos um diazinho aí. Lembra? Lá no começo, 8 anos atrás, irmãos, a gente quer deixar um dia mais disponível para você, que na verdade nem tem mais, porque sexta-feira tem célula também. Mas os que vão na terça podem ir no cinema, podem ir no shopping, na pizzaria na sexta. Os da sexta podem ir na terça, na pizzaria, na churrascaria, dar um passeio com a família, com a esposa, com a namorada, com a noiva. Pode gastar dinheiro com casamento nesses dias que não tem evento na igreja, porque quando tem evento na igreja, você quer ser triunfante, você tem que estar firme. A verdadeira fé brilha mais forte na escuridão e na perseguição. Irmãos, perseguição, escuridão, tem dentro da família, tem no trabalho, tem na escola, tem até na igreja. Tem até na igreja. Não é fácil não. A fé genuína só se mostra na vida daqueles que perseveram até o fim. Não tem jeito, irmão, a gente está no meio do processo. Agora eu bato no peito e digo que eu sou crente, eu tenho que ir até o fim. Não tem conversa fiada. Irmão, você tem que ir até o fim. Irmão, você tem que ir até o fim. Os nossos filhos, enquanto der para a gente empurrá-los para a igreja, empurre-os para a igreja. Não pensa que Jesus vai fazer uma visita lá na tua casa, todo mundo morto, todo mundo não triunfa, coisa nenhuma, todo mundo está na desgraça, na derrota, na miséria, e está achando que Deus vai chegar lá, isso é especial. Levante e ande, porque não é aqui o lugar de seu descanso. A nossa casa permanente não é nessa terra, é com o Pai no céu. A perseguição revela a fé genuína. 2. Não existe cristão triunfante sem perseguição e luta. Não tenha medo do que está por vir. Irmãos, meu Deus, como está bagunçado esse mundo. O que tem de pastor virando a casaca, inventando historinha, colocando folclore, colocando cultura dentro da fé, dentro da Bíblia, defendendo o Zé e a Maria. Meu Deus do céu, é melhor ficar quieto do que falar bobagem. Eu vi um maluco, um deputado federal aí,
De conversa fiada, gente. Pensa bem, irmão, se eu ficar rodando aqui com um vestido vermelho, o que vocês vão achar, irmão? Se eu chegar aqui com a conversinha, com aquela risadinha esquisita do Zé, para com isso, irmão. O Zé é o Zé Pilintra, a Maria é Maria Padilha, ou a Pombagira, se você quiser. Igreja é outra coisa, meu irmão. Nós adoramos o Senhor, a nossa celebração é para adorar o Senhor, as nossas músicas são para adorar o Senhor. Tudo que tem fôlego louve e adora o Senhor. Não dá para dividir, não dá para dividir com o Zé e com a Maria, não. Tudo é Jesus. Quem morreu por você foi Jesus, não foi o Zé, não. E nem a Maria. Meu Deus, como é simples, mas tem teólogos defendendo um negócio aí, meu. Tem um cara dizendo aí que a gente tem que participar das cerimônias de tudo quanto é religião. Isso é ecumenismo. Isso já é a manifestação do falso profeta. Fique esperto aí, irmão. Fique esperto. Nossa igreja vai continuar ministrando a verdade. Os verdadeiros adoradores adoram Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós não estamos aqui para ficar adorando homem e mulher, não. Nada disso. Aqui não tem estrelinha nesse lugar aqui, não. Estrelinha, estrelona, estrelaço é Jesus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós só brilhamos porque nós estamos vencendo, porque Cristo está pelejando por nós. Não tenha medo do que está por vir. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha mão de justiça. Deus é justo juiz, deixa na mão dele que ele vai resolver essa parada aí. Se tem alguém falando mal de você, se tem alguém te caluniando, se tem alguém pisando em você, o nosso justo juiz, ele não é cego. E a justiça dele é perfeita. É perfeita. Descansa no Senhor, ore, confie, permaneça, persista na presença do Senhor, porque o triunfo, a bandeira do triunfo, Ele vai dar na tua mão em nome de Jesus. O Salmo 46:3, quando o negócio estiver ruim, quando eu estiver com medo, confiarei em Ti. O salmista dizendo, quando eu estiver com medo, o negócio estiver ruim, eu tiver uma sensação de que está complicado, está ruim demais, está assustador, está tenebroso, eu confiarei em Ti. Essa é a nossa saída. Você está com medo? Está difícil? Está escuro? Está tenso? Está tenebroso? Confie no Senhor. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a rocha da nossa salvação. O medo é uma arma espiritual do inimigo. O medo é uma arma espiritual do inimigo. O amor de Deus lança fora todo medo. O diabo tem uma arma, o medo. Deus tem uma arma mais poderosa, o amor. Ame, tenha paciência. Busque a paz com todos, que não é fácil, mas busque em nome de Jesus. Você vai sofrer aqui na igreja em alguns momentos, né? De vez em quando até umas crianças ali vai dar umas pisadas ali, nós, né? Fica firme, o Senhor é contigo, o Senhor é a tua vitória, o Senhor é a nossa vitória, a nossa alegria, e faz a igreja Vida Plena ser uma igreja triunfante. A promessa de Deus não significa uma vida livre de medo, dores, lutas e perseguições. Pelo contrário, Jesus nos assegura que em meio a essas tempestades, sua presença permanece constante, nos sustentando com esperança e força. E no final da jornada é só vitória. Não porque o sofrimento e o medo nunca existiram, mas porque eles, o sofrimento e o medo, jamais tiveram a última palavra na minha e na sua vida. A última palavra é de Jesus. A última palavra está aqui. Pode 100, 200, 10 mil pessoas vir com uma palavra de maldição, ou dizendo que você não é ninguém, que você não vai ser ninguém, que você é feio, que você é esquisito. Jesus diz que você é menina dos olhos de Deus. Jesus diz que você é filho e filha amada. Acabou. Ele disse, está dito. O resto, irmãos, como diria aquela maluca, beijinho no ombro e tchau, tchau. É assim que a gente tem que viver, irmãos. Não fica dando trela para as pessoas, não. Em nome de Jesus, não fica dando conversa para
Às vezes o Satanás está na igreja, querendo te pôr para baixo. Não deixa não. Ande na presença do Senhor, se alinhe com o Senhor e com a sua obra, e o resto Ele vai fazer em seu favor. Não tenha medo, não tenha medo. Problemas teremos, mas não tenha medo. O Senhor não nos livra do fogo, mas Ele caminha conosco no meio do fogo. Os irmãos lembram da história? Então, não tenha medo, em nome de Jesus. Irmãos, eu não posso dizer que de hoje em diante vai ser tudo maravilhoso. Pelo contrário, irmãos, não tenha medo do que está por vir. Tem coisa ruim para vir, tem muita coisa ruim para vir, mas se a gente se manter nos caminhos do Senhor, Ele vai carregar a gente no colo na hora que for necessário. Não tenha medo do que está por vir. E por último, não existe cristão triunfante sem perseguição e luta. A recompensa da fidelidade virá. Jesus virá e Ele vai buscar um povo separado, e haverá recompensa para esse povo separado, especial, zeloso, fiel e de boas obras. Ele é fiel, Ele voltará. Recompensa da fidelidade virá. A recompensa da fidelidade é de quem permanece fiel. Permanece fiel, ninguém para fiel, nós permanecemos fiel. Apocalipse 3:11. Guarde o que você tem. Você tem fé, você tem Jesus, você tem a comunidade Igreja Vida Plena para compartilhar o amor, o sofrimento, as angústias. Nós compartilhamos lá no grupo da igreja dificuldades, nós compartilhamos os pedidos de oração na cadeira do milagre e as dificuldades. Nós precisamos permanecermos juntos. Guarde o que você tem, é a fé, para que ninguém tome a tua coroa. Não desista, pelo amor de Deus. Se até aqui você fez besteira, hoje é dia de você recomeçar. Daqui a pouco nós vamos orar. Recomece, pelo amor de Deus. Não pense que vai passar em branco se você não se mantiver fiel, em fidelidade com o Senhor. Não tem rostinho bonito. Eu seria o principal beneficiado da igreja, irmão. Eu sou o mais bonito da igreja, mas eu já saquei que não. Deus faz umas comigo que, meu Deus, são provas. Às vezes eu sou reprovado. Recompensa da fidelidade virá. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. E não tem conversa fiada. É simples assim. Você está com Cristo ou você está com Satanás. Não tem meio termo, não tem limbo, não tem em cima do muro. Eu sou neutro, eu sou só da paz, eu sou passivo. Para com isso que você conversa com Satanás. Deus não esquece aqueles que permanecem fiéis, de maneira nenhuma. Cada dor e cada renúncia será recompensado com a coroa da vida. Essa é a nossa motivação, a coroa da vida. Irmãos, é incrível. A coroa da vida você não vai colocar ela na tua cabeça, você vai depositar aos pés de Cristo. Você vai presenteá-lo com a sua coroa. E na sua coroa, sabe o que vai ter? Pedras preciosas, as suas obras. Lembra que a gente estudou, que a gente falou sobre frutos? Cada fruto seu gera uma pedrinha na sua coroa, e de repente você vai ter uma coroa desse tamanho, que você vai depositar de tanto fruto bom que você fez. Mas vai ter gente que vai ter uma coroa desse tamanhozinho, porque quase que o tempo todo ficou sentado, salvo e satisfeito. E não é para isso que o Senhor nos chamou. A recompensa da fidelidade virá. Nenhuma lágrima dos santos cai no chão sem que o céu observe, sem que Deus veja o seu sofrimento e as suas lágrimas. Deus estava com você no seu choro, na sua lágrima. Aparentemente você se sentiu sozinho, vazia. Isso é sentimento humano. Mas o Senhor, Ele garante que Ele está com você o tempo todo. Eis que estou convosco todos os dias. Não desista. A recompensa da fidelidade é a eternidade com o nosso Rei do Universo. Irmão, vai chegar um momento que isso tudo acaba. Essa conversa de que tem que andar arrumadinho, tem que fazer chapinha, tem que pintar cabelo, tem que emagrecer, tem que engordar, tem que arrumar os dentes, tem que
clarear os dentes, tem que fazer não sei o que, isso vai acabar, tem que trabalhar de sol a sol, de lua a lua, isso vai acabar, irmão. Meu Deus, a gente vai ser que nem a galera da Bahia. Olha só, uma rede aqui, eu deitado, e os anjos, aqueles que têm asa, eu abanando, e um outro me dando uvinha na boca, e deve ser uma uva demais. Não vai ser bem assim, mas vai ser gostoso, em nome de Jesus. Vai ser gostoso não, vai ser tremendamente gostoso, mas isso é para a igreja triunfante na perseguição. Não desista, a recompensa virá para todos nós, porque aqui as crianças estão garantidas. Nós precisamos persistir e insistir com fidelidade, lealdade, honestidade, integridade, seja qual for a perseguição. Para a igreja tem mais textos bíblicos que falam do triunfo da igreja. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem de jeito nenhum e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não retroceda, o Senhor é contigo em nome de Jesus. Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite foi jogado fora do céu. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciavam. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Irmãos, nesse momento da tribulação, da grande tribulação, o inimigo vai ser lançado de lá para cá e o negócio vai pegar fogo. E quem ficou, que não é o nosso caso, isso aqui eu só preciso passar, porque nós não vamos ficar, né? Mas os que ficarem ainda terão chance. A bondade do Senhor, ela dura para sempre. A igreja triunfante, a igreja triunfa porque foi comprada pelo sangue de Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós não tememos o mundo, pois já vencemos com Cristo, porque Cristo já venceu o mundo. Cristo já venceu tudo para a gente ser feliz, meus amados. A igreja que sofre com Cristo reinará com Cristo, em nome de Jesus. Então o nosso tema era a igreja triunfante em meio à perseguição. E eu termino dizendo: a igreja é totalmente triunfante em meio às perseguições, porque nós mantemos a nossa fidelidade e integridade com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cristo virá, Ele vai retornar e Ele vai buscar um povo triunfante, e você faz parte desse povo. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te engrandecemos. Deus,